No vídeo de hoje de dois fundos imobiliários em 2 minutos, nós vamos falar do XPLG11 e o HGRU11. Para quem notou, gurizada, eu estou com a voz do Cid Moreira, né? E quem não notou, eu ou do recomendo... como é que é? O Darth Vader? Ah, do Darth Vader. Então hoje eu vou falar sobre o XPLG11, né? XPlog, que ele é um fundo imobiliário de tijolo focado principalmente em empreendimentos comerciais do segmento de galpões. Ele foi criado em outubro de 2016 e ele tem aí como regra distribuir pelo menos 95% dos seus resultados de acordo aí de acordo aí com o regime de caixa. Ele é administrado aí pela Vortex e sua gestão é pela XP. Então a gente vai olhar agora aí no site e ver os dados desse fundo imobiliário. Então chegando aqui no site a gente consegue pesquisar sobre o fundo, né, XPLG11. A gente pode ver que o P sobre VP dele está abaixo de 1, então com preço abaixo do valor patrimonial. Patrimônio líquido de 3 bilhões e o rendimento aí, o último rendimento de 62 centavos. Na descrição a gente vai ter algumas coisas que eu já comentei aí no início do vídeo. Nas cotações a gente pode ver que ele teve uma queda grande aí na pandemia, foi se restabelecendo ao longo dos meses e acabou caindo, tendo uma cotação abaixo aí da média dos últimos meses. Quando a gente vai aqui para os gráficos de dividendos, a gente vê que ele tem dividendos constantes aí, tem um leve aumento aí nos últimos meses desse ano, de 2021. Quando a gente vai aqui para os ativos, né, a gente vê que ele tem 3 ativos em 6 estados e a gente consegue olhar aqui a vacância, né, o gráfico de vacância que a gente comenta também que é bem importante. A gente pode ver que a vacância física ela aumentou, né, de 6,7 para 9,9, então um pouco alto aí. Em contrapartida, a vacância financeira ela reduziu, então de 3,1 para 1,8. Então isso acaba beneficiando em relação à parte financeira, né? Então isso é importante a gente olhar. A gente pode baixar aqui o relatório também. Eu já tenho aqui o relatório para a gente analisar. A gente pode ver taxa de administração de 0,95 a 0,75 ao ano, né? Em regra de cascata, então abaixo de 1%. Não é um valor muito alto e tem uma taxa de performance de 20% do que excedeu o benchmark. E o benchmark é o IPCA mais 6% ao ano. Então só se exceder esse benchmark que a gente vai ter essa taxa de performance. Aqui já tem alguns dados aí que a gente já viu lá no próprio site, tá? Em relação a investimentos, né, a gente pode ver, dar uma ampliada aqui, que ele tem, além dos imóveis, eles têm algumas aplicações financeiras que representam 10% e cotas de fundo imobiliário em 1%. Então tem uma parte aí também em renda fixa que a gente até consegue ver nos resultados, né, que a gente vê algumas receitas aí de LCI, renda fixa, a questão dos rendimentos dos fundos imobiliários também. Então ali a gente conseguiu ver realmente qual é essa distribuição e aqui a gente consegue ver quem são os locatários, né? Então comércio varejista, especulativo, material de construção, logística, então diversificado em relação a isso. E uma coisa que a gente sempre indica vocês olharem é a questão dos contratos. A gente pode ver que a maioria é acima de 2023, né? Então a gente ainda tem um período aí até o vencimento dos contratos, alguns em 2022, e a maioria deles aí ajustados ao IPCA, a própria inflação. Quando a gente vai aqui para alguns clientes, né, isso é importante a gente ver, né, quem são os locatários aí, a gente vê que são grandes empresas aí, Leroy, Via Varejo, B2W, Grupo Pão de Açúcar também, Renner, então isso também ajuda aí na hora de a gente avaliar o fundo imobiliário. Feito, galera, vamos pro próximo. Vamos para o HGRU11, então, galera, ele foi criado em janeiro de 2018, também é um fundo de tijolo, e ele é um fundo da Credit Suisse, né, administrado pela Credit Suisse, que é um grande aí, administrador de fundos, e ele tem por objetivo investir em hipermercados, na rede de varejo e também na rede educacional. Tá? Então ele exclui a parte de logística, a parte de shoppings, toda essa parte aí. Mas vamos para o relatório, que é o que interessa. Aqui no Fundos Explorer, pessoal, nós já estamos na tela do HGR11. Pessoal, o VP a gente vê que tá praticamente 1, né? Praticamente a mesma coisa do valor patrimonial. O último rendimento de cotas é 72 centavos por cota, que dá um yield de 0,60%. Tá? Aqui a evolução então da cotação do HGR11.
a gente vê que ele sofreu muito aqui na queda por causa da pandemia e depois veio se recuperando, agora caiu um pouquinho como todos os outros fundos, né? E aqui quando a gente vai para a parte então de taxas que ele tem apenas 0,90% ao ano sobre o valor de mercado do fundo. Então é uma taxa aí bem baixa, né? Uma taxa bem tranquila. Os dividendos são praticamente constantes, tem alguns meses que ele paga um pouquinho mais, né? Mas praticamente constantes, isso passa uma segurança para o investidor em si. Tem 16 ativos espalhados por 4 estados e a vacância é zerada. E vocês podem ver aqui, pessoal, se nós pegar gráficos mais antigos também, há muito tempo já que essa vacância é extremamente zerada, no caso. Tem todos os seus prédios ocupados. Tá? Mas vamos para o relatório. Eu já tenho ele aberto aqui. Deixa eu botar lá para o topo. Eu no relatório do fundo aqui, pessoal. Aqui mais as taxas que a gente conseguiu ver lá no início também, né? Algum disclaimer aí sobre alguns dos imóveis deles. Aqui a gente vê a performance dele em comparação ao IFIX, que é o índice que mede os fundos imobiliários, então a gente vê que ele está bem acima do IFIX, né? O número de cotistas vem aumentando ao longo do tempo, né? Aqui, pessoal, a gente vê quem são os cotistas dele. A gente vê que está bem diversificado, né? São vários clientes que eles têm. Lojas pernambucanas é que representa a maior quantidade. Depois vem IBMEC, vem Santo Alberto, que são institutos, são universidades, né? Tem a Lojas Big, também, que são redes de hipermercados. Lojas Maxi. Então, tá bem diversificado aí. Uma coisa muito legal, pessoal. No vencimento dos contratos, 100% dos contratos deles vencem acima de 2025. Então, realmente, isso aqui faz com que a gente tenha pelo menos uma mesma receita, né, ajustada pela inflação, que a maior parte da revisão dos contratos deles é pela IPCA, que é pela inflação, né? Então, faz com que a gente tenha esse ganho ao longo do tempo ajustado pela inflação. Então, passa bastante segurança para nós, sendo que a média de vencimento é 11,5 anos. Tá? Então, é muito tranquilo para nós como investidor, né, ver esse tipo de coisa. Aqui a gente vê conforme ele está separado, então 30% é na parte educacional, a parte de varejo e vestuário é 24%, que é praticamente só lojas pernambucanas, e varejo alimentício é 44%. Se vocês forem ver aqui, pessoal, tem um fundo imobiliário dentro desse fundo, que é o SPVJ11, tá? De 10%. Ele é um fundo imobiliário fechado, né, que o HGR11 acaba investindo nele também, e esse fundo aqui ele tem apenas rede de hipermercados. Se eu não me engano é apenas a rede Big que está dentro desse fundo, talvez tenha um e outro hipermercado também, mas ele investe então nesse fundo imobiliário aqui que faz parte então do seu total, né? Esse é, pessoal, aqui a gente consegue ver então certinho quais são todos os imóveis. Mas só para avisar também vocês, pessoal, nós dois somos investidores dos dois fundos, na verdade. Não, tu não é do HGR. Não, eu não. Tá, só eu então. Só eu sou dos dois fundos, não é nenhum tipo de recomendação, mas são fundos que a gente gosta. Na verdade, o HGR11 foi o último fundo imobiliário que eu acabei entrando aí, acho que foi início do ano, né, início de 2021 agora, justamente por pegar uma parte de fundos que eu não tinha na minha carteira ainda. Sim. Que é essa parte de hipermercados, parte educacional, parte de varejo até tinha alguns híbridos, mas mais pela parte de hipermercados e parte educacional também. E uma coisa que me chamou muita atenção no fundo, por ele ser extremamente diversificado, são 3 áreas diferentes, vários clientes e tem um vencimento de contrato muito longo. Então é algo que me chamou bastante atenção e eu acabei gostando do fundo e acabei entrando nele agora há pouco tempo. Perfeito. A gente viu ali que tem sido recorrente essa queda nas cotas devido a diversos fatores, e ali às vezes até surge essa questão, tá, mas e agora, vou investir ou não em fundos imobiliários, né? Eu acho que aí cabe sempre a questão da estratégia e dos percentuais que a gente estipulou para a carteira. Então, claro, se agora baixou, talvez é o momento de equilibrar de acordo com os teus percentuais. Então, acho que tem que traçar em relação à estratégia, que a gente tem que cuidar e ir analisando sempre os fundos para poder investir melhor. Isso aí. Não se esqueça então, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, curtam esse vídeo e compartilhem com os amigos de vocês aí. Também nos sigam lá no Instagram, no @sejamholder, sempre tem conteúdo bacana para vocês, e todo sábado caixinha de perguntas. Isso aí, Holder Talks toda sexta. Toda sexta, 6 e 5. 6 e 5 da manhã, bicho. Valeu. Valeu.